Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando nesta quarta-feira, dia 20 de julho de 2022, com a nossa Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Estamos na 16ª semana do tempo comum. Hoje vamos ouvir que a eficácia da palavra de Deus no coração humano revela através do seu modo de viver. Quem acolhe a palavra vai mostrar os frutos desta palavra pelo seu jeito de viver. O percentual 100, 60, 30, depende do maior ou do menor enraizamento desta palavra na vida. Mas Jesus alerta: quem tem ouvidos, ouça. Vamos então abrir os ouvidos e ouvir a palavra de Deus. Começa agora a Academia Espiritual. A palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Vamos meditar hoje o Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, versículos de 1 a 9. É um texto muito conhecido, a gente assim fala e nomeia como o texto do bom semeador. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e a comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos tirar algumas lições práticas desta parábola do semeador. Bom, o texto de hoje não completa a explicação que Jesus mesmo dá sobre esta parábola para os discípulos. Então, mais adiante, a gente tem os próximos versículos que você pode pesquisar, ler na sua Bíblia e meditar, né? No geral, São João, na sua carta, também retoma um pouco isso que Jesus está dizendo, quando ele vai dizer dos 3 inimigos da alma. O demônio, que representa a semente que caiu à beira do caminho, os passarinhos roubam, né? O demônio, a carne e a soberba da vida, ou a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, soberba da vida. Então, isso aí já fica assim mais claro para a gente que Jesus está falando da dinâmica da nossa vida e daquilo que pode nos roubar a palavra de Deus. E que a gente perceba que justamente nosso coração não é um só terreno. Às vezes, em nosso coração e nossa vida, nós podemos nos comportar com diversos terrenos. Bom,
Outro ponto, então, a partir desse evangelho para nós meditarmos. A salvação, ela é uma oportunidade para todos. O semeador saiu a semear e foi jogando semente para tudo quanto é tipo de terreno, né? Então, ninguém está excluído do convite da salvação. Agora, tudo depende de quê? Da disposição e do empenho, ou seja, de que o terreno seja capaz de produzir os frutos. Como discípulos do reino, nós também não podemos desistir de continuar a obra de Jesus da semeadura. Semear a palavra de Deus. Este nosso programa aqui tem esse intuito. Eu não tenho condição de saber quantas pessoas, quem está de fato me ouvindo, me assistindo, me acompanhando. Mas é a semente da palavra de Deus sendo jogada para diversos corações. Assim, nós não podemos desistir de semear a palavra de Deus, mesmo sabendo que não vamos produzir com a nossa semeadura 100%, que não vai frutificar 100%. Padre Antônio Vieira, grande escritor e pregador, tem um sermão sobre este bom semeador, né? E ele fala, depende de quê para que a semente produza? Da semente, do semeador, do terreno, e aí ele vai desenvolvendo isso. Outro ponto, o Evangelho nos ajuda a pensar e descobrir que tipo de terreno é o meu coração. E não só descobrir que tipo de terreno, porque no fundo nós vamos descobrir que o nosso coração é um terreno mesclado, né? Mas cultivar o nosso terreno do coração para que ele produza bons frutos. Como quem trabalha a terra, faz o arado, coloca adubo, coloca isso, coloca aquilo, para que a terra seja capaz de produzir. Então é preciso que nós nos esforcemos para que nosso coração tenha um terreno bom. Outro ponto para meditarmos aqui da palavra de hoje. As parábolas, Jesus agora nesse início, nesse capítulo 13 e seguintes, vai contar várias parábolas. As parábolas são histórias simples da vida diária que Jesus usa para quê? Para ilustrar uma verdade. Mas nem todo mundo que ouve a palavra vai entender essa verdade. E justamente neste momento do Evangelho, Jesus faz a escolha pelas parábolas, não só para que todo mundo entendesse, mas também para dificultar. Porque tinha muita gente indo atrás de Jesus só por interesse. Só queria os milagres, só queria as bênçãos, só queria, venha a nós o vosso reino. Mas nada de resposta concreta, de mudança de vida. Então Jesus passa a usar as parábolas para quê? Ele mesmo diz, para que tenham ouvidos e não ouçam, tenham olhos e não vejam. Né? Para que as multidões que se mostram surdas e não respondem ou não correspondem aos seus apelos, não entendam nada. Então, só quem tiver afim, quem tiver interessado em crer em Jesus e viver a fé, é que vai conseguir, de fato, compreender o sentido das parábolas. Então, ao mesmo tempo, elas revelavam, mas também ocultavam. Dependia do coração de quem estava disposto ao apelo de Jesus ou estava fechado. Jesus diz enfaticamente, não que ele faça isso e não queira que as pessoas ouçam. Ao contrário, ele quer. Ele diz, quem tem ouvidos, ouça. Isso é um apelo, né? Tem a ver com o quê? Um modo de proceder. Proceder abrindo-se aos ensinamentos de Jesus. Jesus exortava para que as pessoas, para que os discípulos dessem atenção às suas palavras e pudessem aí tirar lições para a sua vida. Eis um pouquinho desta belíssima parábola e de tantos ensinamentos
que ela nos traz. E agora a nossa segunda parte da academia espiritual, vamos rezar essa palavra que ouvimos e meditamos. Estamos lendo Mateus capítulo 13, de 1 a 9. O primeiro passo dessa oração, convido você a um alongamento, ou seja, se colocar na presença de Deus, invocar o Espírito Santo, pedir suas luzes, sua sabedoria. Segundo passo, voltamos à palavra através de 3 pontos. A palavra que ouvimos hoje faz um apelo. Jesus diz: o semeador saiu para semear. 2 lições disso. Primeiro, que Deus quer que a sua palavra chegue a todos os corações, ninguém está excluído. Segundo, que nós também não podemos desistir de continuar a obra de Jesus e sermos também semeadores desta palavra. Uma condição: enquanto semeava, algumas sementes caíram. E aí Jesus apresenta os diversos tipos de terreno. Devemos pensar como é que nosso coração está acolhendo a semente da palavra de Deus. E uma advertência: por mais simples que seja a parábola, ela esconde uma verdade maior. Então é preciso ter ouvidos para ouvir, estar aberto a Jesus, ao seu ensinamento, à vida que ele nos traz. Terceiro passo, façamos uma breve oração. Pai Santo, dá-me ouvidos capazes de ouvir o teu Filho Jesus. E permita que ele me instrua, que ele transforme a minha vida. Transforma, Senhor, meu coração numa terra fecunda, capaz de ouvir e produzir os frutos da tua palavra. Amém. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.